Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. É o nome, é o título da reunião de hoje. A Grande Hoste Celestial, parte 1. É um seminário que nós vamos dar início na manhã de hoje. A Grande Hoste Celestial. Hoje nós vamos falar sobre os anjos. De algo que vai nos transportar para as coisas do alto, para as coisas do céu paraíso. Porque existe um mundo invisível, imenso, que são os anjos de Deus, para ministrarem ao nosso favor. Você, abençoado, não anda só nessa vida. Ninguém aqui anda só. Ninguém. Tem anjos a teu serviço. Tem anjos. As igrejas, no geral, falam de Deus, do Senhor Jesus Cristo. E também falam do diabo, do inferno, dos demônios. Até mais do diabo do que de Deus. E outras dos anjos. E já tem outras que nem falam porque não acreditam em anjos. Tem algumas que falam e já tem outras que nem falam porque não acreditam em anjos. E já outras idolatram os anjos. Vivem o extremo, que é errado. Nós não estamos aqui para adorar os anjos que nos servem. Nós estamos aqui para adorar quem? A Deus. O livro do Apocalipse exorta a esse respeito. O próprio anjo de Deus diz para o apóstolo João: se alguém aqui tem que ser adorado, adora a Deus e não a mim. Na parte final do livro, fala sobre isso. Nesse seminário a gente vai estar meditando nessa evidência, no transcorrer desse seminário. Nós, porém, tem ministérios que falam, outros idolatram, enfim, outros não acreditam. Nós, porém, por revelação na palavra, a palavra de Deus tem nos mostrado que eles existem e nós acreditamos. E eu declaro você também acreditando que existe um imenso exército invisível que nos observam, que nos acompanha, os anjos, e que estão a serviço daqueles que têm interesse das coisas espirituais. Se você tem interesse nas coisas de Deus, os anjos vão ministrar a seu favor. Você vai receber esse serviço de anjos na sua vida. No céu paraíso, abençoado, não é só Deus e o Senhor Jesus, não. É muito importante que você entenda isso. Existem anjos, existem querubins, existem serafins e arcanjos. E tudo isso está na Bíblia, de ponta a ponta. A Bíblia, do início ao fim, fala dos anjos. Que existe um outro reino invisível. E que eles existem para cumprir toda a vontade de Deus. Em todas as áreas que você necessita de um milagre, de uma ajuda, de um socorro, de uma providência. Eles executam a ordem de Deus. Guarde bem essa palavra. Eles executam a ordem de Deus. Isso é muito importante. A de Deus não é a sua, a de Deus. É por isso que você fala com Deus, pede a Deus e Deus dá ordem aos seus anjos para que ministrem ao nosso favor. Vejamos a primeira evidência do tema de hoje. Abra no livro dos Salmos, o Salmo 103, verso 20. Salmo 103, verso 20. Pastor, por que esse assunto hoje? É que nós não podemos viver como vivem os religiosos. Os religiosos só pregam que Deus é amor, cura e liberta. Deus é amor, cura e liberta. Deus quer que você
Entenda as coisas do reino. Entenda mais além. Veja mais além do que está por trás da letra. E não apenas que Deus é amor, cura e liberta. Ele quer que você conheça os mistérios contidos que está na sua palavra. Os mistérios de Deus. Deus quer na sua soberania que você tenha compreensão da vontade dEle, do poderio dEle, da grandeza dEle. E o Salmo 103, verso 20, começa assim. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Então, quando Deus quer fazer algo em tua vida, resolver algo em tua vida, uma situação, te livrar de alguma coisa, Deus usa quem? Os anjos. E os anjos, diz aqui, que são muito obedientes às ordens de quem? De Deus. Obedientes. Você também, lá no céu paraíso, era muito obediente a Deus. Muito obediente. O problema é que quando você passou a viver nessa carne, nesse corpo de carne, essa obediência foi se perdendo. E é verdade. Veja que é uma luta enorme para você servir a Deus nos dias atuais. Para você obedecer, para você fazer, para você viver. E tudo isso é por causa da carne. Por causa dessa carne, a gente tem vivido muitas dificuldades. A gente tem perdido com o tempo essa obediência. Mas você, no céu paraíso, sempre foi obediente. Olha como você era obediente. Vamos ao livro de Jó, capítulo 1, verso 6. Jó 1, 6. E aqui em Jó, capítulo 1, verso 6 diz: num dia em que os filhos de Deus, quem são esses filhos? Somos nós. É a Bíblia que está dizendo. Vieram apresentar-se perante quem? O Senhor. Veio também Satanás entre eles. Até aqui. Olha para mim. A Bíblia diz que nós já estivemos com Deus. E aí eu te pergunto, você lembra disso? Mas a Bíblia diz que você estava perante Ele. Mas você não lembra disso. Mas ela diz que você estava diante dele. Porém, você não tem lembrança nenhuma. Mas a Bíblia diz que você estava lá diante dele. Porém, você não lembra. Mas você estava lá. Mas você não lembra. Mas você estava lá. Mas você não lembra de nada. Mas lá você estava. E é a Bíblia que está dizendo. Declaro você com a mente de Cristo. Amém, igreja? Veja quanto dano a carne nos causou. Em João, não precisa você abrir. Em João, livro histórico, capítulo 6, verso 46, só anote. Lá diz o seguinte: todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, Jesus falou, esse vem a mim. E quando foi isso? Que você ouviu e aprendeu do Pai? Jó está nos revelando isso. As muitas vezes que você esteve perante quem? O Senhor. Quando você esteve perante o Senhor, o seu espírito foi ensinado por Deus. Por isso que Jesus, nos dias da sua carne, diz, só aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse é que vem. Esse é que vem. Diga graças a Deus. Já que estamos aqui no livro de Jó, vejamos o que diz também o capítulo 38, verso 1. Jó 38, a partir do verso 1. E começa assim, Jó 38, a partir do verso 1.
Deus aqui conversando com Jó, hein? Deus aqui falando com Jó. E nessa manhã, fala com você. Fala com você também. E começa assim. Depois disto, ou seja, os acontecimentos lá atrás, na vida de Jó, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Me diz se tem entendimento. Como quem diz: Jó, você lembra de alguma coisa? Você lembra? Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de quem? De Deus. Você lembra, Jó, que em um determinado momento você estava louvando para mim em espírito? Você lembra? E ele, não lembro não. Mas você faz parte das estrelas do céu. Você faz parte dos filhos de Deus. Você é do céu paraíso. Porém você não lembra de nada, né, meu filho? Então Deus está perguntando, você lembra? Agora vamos aqui para remir o tempo, dar um pulo no verso 18. Tem ideia nítida da largura da terra, Jó? Olha Deus perguntando para ele. Me diz se o sabes. Você tem? Abençoado, olha para mim, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Também, eu quero levar você a pensar. Muitos de vocês já passaram por alguns lugares, você já deve ter visto pessoas, e que você se questionou. Eu acho que eu já conheço esse lugar. Acho que eu conheço essa pessoa. Quem já teve essa sensação em você, né? Esse questionamento. Porém, você não tem uma lembrança nítida, mas você tem uma leve desconfiança. Eu acho que eu te conheço. Não, mas eu nunca te vi. É verdade, a gente nunca se viu, mas eu tenho uma desconfiança que eu te conheço. Mas não sei de onde, mas eu te conheço. Mas não é por nada não, hein, bem? Mas eu acho que eu já conheço esse lugar aqui. Aí você tem uma desconfiança, mas você não tem uma lembrança nítida. Por que isso tem acontecido? Porque quando esse Deus estava lançando os fundamentos, criando todas as coisas, você em espírito estava com ele, vendo toda a criação. Porém, você não tem uma lembrança nítida. Tipo assim, batata, eu sei. Eu sei porque eu estou lembrando de você. Agora eu tenho uma lembrança nítida. Ninguém tem. Você tem uma ligeira desconfiança. Por que a gente não consegue lembrar, hein? Por causa dessa carne. Quando você se vestiu de carne, essa carne apagou o que você ouviu e aprendeu do Pai, as coisas que você viu o Pai criando. A mesma coisa aconteceu com Jó. Jó, você lembra? Ele, olha, eu estou na maior maionese, viu? Eu não estou sabendo de nada. E vai seguindo aqui. Verso 19. Onde estava o caminho para a morada da luz? Deus continua perguntando. E quanto às trevas? Onde é o seu lugar? Para que as conduzas aos seus limites. E discernas as veredas para a sua casa. Tu sabes, porque neste tempo eras nascido, porque é grande o número dos teus dias. Então Deus falou para Jó, tu sabes. Aí Jó, mas eu não lembro.
Mas o teu espírito viu tudo isso. Ele tem toda essa informação, ele sabe de tudo. Porém, por causa dessa carne, repito uma vez mais, ela apagou. A gente foi perdendo esta obediência. Essas informações foram se perdendo por causa do corpo de carne. Eu me faço entender, abençoados? Abençoados, se não temos lembranças de lá do seu paraíso, nem tampouco levaremos alguma lembrança, alguma recordação de alguma coisa daqui para lá. É importante que você entenda isso. A Bíblia está dizendo que você esteve perante Deus e ninguém lembra de nada aqui. Eu não lembro. Deus pergunta para Jó: Jó, você não lembra não, Jó? Mas tu eras nascido quando eu estava lançando os fundamentos. Aí ele: mas como? Eu nasci esses dias, eu tenho os meus 30 e poucos anos, mas como? Não, você já era nascido, meu filho. O problema é que quando você se vestiu de carne, essas informações foram apagadas, mas você já existia. Falando da nossa pré-existência segundo o Espírito. Abençoado, isso é um entendimento glorioso. Deus quer que você entenda mais além, veja mais além do que está por trás da letra. Em nome de Jesus. Então a gente não leva nada daqui, recordação, lembranças. Fica fácil agora entender mais do que nunca que cai por terra o que alguns pregadores ensinam pela internet. Porque tem pregadores que ensinam na internet que o nosso espírito vai levar recordações, lembranças, emoções, etc, etc, junto com o espírito. Impossível. E eu provo com Bíblia. Também cai por terra a doutrina do espiritismo que sustenta as cartas psicografadas. Pessoas que dizem estar recebendo mensagem, como por exemplo: eu estou chorando muito, dói demais estar longe do meu filho, é muito difícil para mim estar longe dele. É impossível isso, porque se você não tem lembrança da sua vida no céu paraíso como espírito perante o Senhor, nem tampouco nada daqui está sendo levado para lá. E eu provo para você com Bíblia, no Salmo 146, verso 4. Abra sua Bíblia no Salmo 146, verso 4. E começa assim, ó, a palavra de Deus aqui no Salmo 146, verso 4. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus o quê? Desígnios. Os seus planos, desejos, lembranças daqui. Então, cai por terra esse ensinamento que alguns pastores sustentam, que a pessoa vai levar lembrança de coisas daqui. As suas emoções, seus desejos, seus planos. Porque tem pregadores que falam assim na internet: não tem sentido a gente viver aqui um longo tempo e voltar para Deus sem lembrança de nada daqui. Não tem sentido. O que não tem sentido é você questionar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que no mesmo dia se apaga tudo. Então como é que pode a doutrina do espiritismo falar que tem espíritos aqui que não está conseguindo ir para Deus? Não é verdade? Não, eu não estou conseguindo me desencarnar totalmente. Eu não estou conseguindo partir totalmente, porque eu tenho que ficar do lado do fulano, eu tenho que proteger o fulano, eu tenho que fazer isso na vida não sei de quem. Vou ler uma vez mais. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, fica algum espírito vagando por aqui? Não. Perecem todos os seus o quê? Desígnios. E o bom é que o Senhor Jesus, isso é maravilhoso demais,
ele fala sobre isso e ele confirma o que está aqui. Abra no livro de Mateus, capítulo 22, verso 23. 22, 23. Vejamos aqui, nas palavras do Senhor Jesus, o assunto sendo confirmado, o que a gente leu no Salmo 146, verso 4. E tudo que eu venho falando até agora. Olha só. Mateus 22, 23. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que diziam não haver ressurreição. Vida após a morte, vida eterna. E lhe perguntaram, mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva, vai vendo. Suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu. E não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. Vai vendo. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Você está entendendo aqui que a mulher matou os 7. Você está entendendo aqui que a abençoada casou com a família toda e matou os 7 irmãos. Misericórdia. Morreram os 7. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Vem a pergunta. Porque todos a desposaram, ou seja, todos casaram com ela. Vai pensando aí com a mente de Cristo. Respondeu-lhes Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de quem? De Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão o quê? Em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Então, quando a pessoa sai desse corpo de carne, ela volta ao seu estado o quê? Angelical. Diga, angelical. Então, no céu, não vai haver recordação. Ah, esse é o meu marido, essa é a minha esposa. Tia, vem cá, mulher. Você está entendendo, abençoado? Diga, eu tenho a mente de Cristo. O tio Zé, você não vai encontrar o compadre, a comadre. A Bíblia está dizendo que não vai haver essa recordação. Principalmente, né? Vamos pensar aqui um pouco na questão que estamos lendo. Principalmente o camarada que morreu e depois a mulher descobriu que ele tinha uma outra família. Aí a mulher morre, aí chega lá, meu marido. Não, meu marido, seu marido não, ele é o meu marido. É porque o camarada teve uma outra família, você está entendendo? Vai ser uma briga, né? Então a Bíblia está dizendo que não existe, no céu paraíso, não vai ser um lugar para reencontrar o seu grande amor, para reencontrar aquela pessoa que um dia você amou, etc. e tal. A vida no céu paraíso vai ser totalmente diferente da vida aqui, abençoado. Lá no céu seremos todos uma grande família de anjos. Diga anjos. Louve a Deus. Uma grande família de anjos. Não será como a vida terrena. Porque se lá no céu for como a vida terrena, você vai ter a recordação, você vai ter a lembrança. Imaginou aquela pessoa que ficou viúva e casou novamente? A pessoa morre. O fulano também morre, né? Aí o espírito vai para o céu paraíso. Aí como é que fica? O primeiro marido vai. Ah, você é minha mulher. Não, mas a questão é que eu casei de novo. Não, ela agora é minha. Aí então vamos discutir isso lá com Deus. Então está dando para você entender, abençoado? A bagunça que seria lá no céu paraíso. Então a Bíblia está nos ensinando, confirmando que o que está
No Salmo 146, verso 4, Jesus está dizendo, é verdade. No mesmo dia, se apaga todos os desígnios, todas as lembranças, todas as recordações, todos os planos, todos os projetos, tudo que humanamente existia aqui. Você não leva para o céu paraíso. Eu me faço entender? Isso é uma soberania de Deus. Tem pessoas que questionam, mas não tem sentido. Eu não lembrar de ninguém, eu não ter lembrança alguma da minha mãe, do meu pai, não tem sentido. Meu filho, não questione a soberania de quem? De Deus. Como também você tem que pensar, a gente não lembra de nada do seu paraíso. Você lembra de alguma coisa? Você lembra de algum anjo que você conversava com ele? Que você sentava para conversar com ele? Você lembra? E tem pessoas que ficam questionando, mas não tem sentido. Quando eu subir, eu quero lembrar da tia, eu quero conversar com a tia, que eu estou com saudade da tia. Abençoado, se você não consegue lembrar de nada de lá, Deus vai deixar você levar esse inferno que é aqui embaixo, lá para cima? Não! Mas tem pessoas que mesmo assim, mas não tem sentido, porque eu quero ver a tia. Que bendita tia é essa que tu tanto quer ver lá? Quer tanto conversar com essa tia. Tem gente que é insistente na coisa, não é? Eu quero conversar com a tia. Abençoado, você não vai ter esse sentido de lembrança, porque todos nós seremos uma grande família de anjos. Irmãos, espíritos. Os demais versos, para remir o tempo, você lê em casa. Mas eu estou me fazendo entender a todos? Possa ser que lá fora, durante um longo tempo, você foi doutrinado a acreditar na reencarnação, a acreditar que você vai ver mamãe, vai ver papai, vai reencontrar todo mundo. Eu não vejo a hora, vai estar toda a família lá, e a gente vai, matar a saudade. A Bíblia está nos ensinando que as coisas daqui ficarão aqui. Amém? Voltemos uma vez mais à leitura do Salmo 103, verso 20. Pastor, agora eu fiquei triste. Mas você não vai sentir tristeza nenhuma no céu, porque você não vai ter lembrança. Como é que você vai ficar triste lá? Você não vai estar com essa lembrança. Você se sente triste por causa que a sua carne sente saudade, sua carne amou aquela pessoa um longo tempo, ela conviveu com você. Então, a gente sente aqui, mas lá não vai ter esse sentimento que você tem aqui. Salmo 103, verso 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens, e lhe obedeceis a palavra. Diga, os anjos são muito obedientes às ordens de Deus. Agora vejamos um exemplo dessa obediência angelical a Deus na vida de Daniel. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 9, a partir do verso 20. Olha só. Aqui nós temos um relato acerca dos anjos, que quando Daniel orava a Deus, Deus deu ordem ao anjo, e o anjo veio ministrar ao seu favor. Olha só. Confirmando que os anjos são obedientes a Deus. Há uma obediência. E eu declaro você perseverante na sua oração. Porque quando você ora, Deus está escutando. Desde o primeiro dia que você começou a pedir a Deus uma solução para aquela questão, desde aquele primeiro dia, você foi escutado. Tenha paciência com a soberania de Deus até você tomar posse, porque a resposta vai vir em nome de Jesus. Tenha paciência com Deus. E começa assim, Daniel 9:20. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel,
e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, essas foram as palavras que ele encontrou para dizer no momento, aqui está tratando do anjo Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde, o período que ele estava orando. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim. Diga graças a Deus. Para te declarar, porque és muito amado. Que palavra linda, um anjo falar que você é muito amado por Deus. É uma palavra muito poderosa. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Eu declaro, você também tendo entendimento do que você está lendo. Na época de Daniel, ele confessou suas falhas, os seus erros, e também intercedeu pelo povo, e veio o anjo Gabriel e disse: olha, a tua oração foi atendida, e Deus deu a ordem, eu vim. Quando você ora, ore crendo, porque quando você ora, Deus ouve. Tenha perseverança. Às vezes você ora e a carne milita. Mas será que Deus está me ouvindo mesmo? E eu repito, desde o primeiro dia que você começou a falar desse assunto com Deus, Ele está te ouvindo. Desde o primeiro dia que você começou a tocar na tecla, Deus está te ouvindo e Ele vai trazer resposta no seu tempo. Tenha paciência. Deus, Ele responde abençoado. Mas aprenda a viver o tempo da espera. Amadureça nessa questão em um nome de Jesus. Aqui, ainda no livro de Daniel, capítulo 10, verso 10, a Bíblia faz menção acerca dos anjos na oração de Daniel. Olha só. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, receba essa palavra na minha vida e declaro na sua. Está atento às palavras que vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou o quê? Enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Eu fico imaginando, né? Então me disse o anjo, falando com Daniel: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração, olha os requisitos importantes que você deve ter na sua oração, para que você seja atendido. Olha os requisitos. Vou ler de novo do comecinho do verso 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, a estar agarrado nas coisas de Deus, na sabedoria de Deus abençoado, a viver a fé com perseverança e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Glória a Deus. Isso nos ensina que Deus está ouvindo desde o primeiro dia o que você falou com Ele. Mas você tem que estar agarrado, você tem que estar perseverando, você tem que estar crendo no que você está falando com Deus. Veja o quanto tem poder uma palavra. Por isso que antes de você pronunciar alguma coisa, pense bastante, porque a palavra tem poder. Eu não vou falar isso, porque a palavra tem poder. E o que eu estava pensando em falar era uma coisa ruim, uma coisa negativa. Então não vou pronunciar isso.
Porque as palavras têm poder. Quando você fala com Deus, abençoado, Deus está ouvindo. Nós temos uma carne que milita o tempo todo com pensamentos ruins para tentar destruir a nossa vida. E eu declaro você sendo inteligente. Durante um dia, a carne fala tanta coisa para nos destruir. Ela fala tanta coisa para nos colocar para baixo. Para desanimar a gente, pensamento. Você está ali trabalhando e ela está falando. Larga esse emprego. Abandona tudo. Sabe o que tu tem que falar para aquela pessoa agora? Isso, fala mesmo. Olha, abençoado, aqui eu não vou falar aqui. Mas você sabe que a carne fala com você. Chega na frente daquela mulherzinha, daquele patrão. Manda ele para aquele lugar. Sua carne fala ou não fala? Fala ou não fala, abençoado? Se não é Deus para segurar a gente, você fala. Fala ou não fala? E como fala? Por isso que eu digo, a gente foi muito prejudicado por causa dessa carne. Muito. Muita coisa foi se perdendo. Ela apresenta muitas dificuldades. Ela tenta atrapalhar demais a gente. Se não é a palavra de Deus, a gente não reina em vida. A gente não vive. A gente não é feliz. O que mantém a gente feliz aqui é a palavra, viu? Porque se não tivesse a palavra de Deus, a gente não ia ter paz. A gente não ia ter alegria para viver. Esperança para sonhar, para perseverar. É a palavra de Deus que nos dá esse combustível. Esse ânimo, essa vontade de viver. Porque por nossa carne, toma chubinho para matar ratinho, morre, se mata, desiste de tudo. Aí Deus não, abre a gaveta, pega os seus sonhos e acredita. É sempre assim, né? Persevera. Mais são os que estão conosco do que os inimigos que estão contra você. Vem a palavra de Deus te dar esse ânimo. Mais são os que estão conosco, os anjos, do que aqueles que estão contra você no seu trabalho. Aquele bando de fofoqueiro. Mais são os que estão conosco. Aquelas pessoas que querem ver a tua derrota. Tem anjos ao seu redor. E é imenso. Isso é reino de Deus. O que você está aprendendo hoje é o reino de Deus. É por isso que Jesus falou: buscai o reino de Deus. Tem pessoas que pensam que buscar o reino de Deus é ser empresário, é apartamento, e dar o testemunho. Eu agora tenho um patrimônio de 5 milhões, eu tenho 3 carros, 2 casas, uma moto, né? Eu tenho uma empresa, uma padaria, uma pizzaria, uma lanchonete, por aí vai. Só falta dizer que é dono do hospital, né? Então, reino de Deus é isso aqui, são coisas do alto, é o espiritual. É isso aqui, ó, que eu estou pregando. Isso é reino de Deus. As pessoas estão acostumadas com coisas materiais. É por isso que Jesus repreendeu as pessoas que procuravam Ele. Sabe por que vocês estão atrás de mim? Porque eu multipliquei pães e peixes. Mas não é por causa do ensinamento do meu Pai. É por causa que eu enchi o bucho de vocês. Isso está lá em João, capítulo 6. Jesus teve que exortar. Vocês estão atrás de mim por causa de comida. Porque perto de mim não vai faltar pão. Perto de mim não vai faltar peixe. Quando você estiver doente, eu curo vocês. É melhor do que plano de saúde. Eu sou melhor do que qualquer plano de saúde. Perto de mim, vocês têm tudo. Então Jesus foi logo falando: vocês estão atrás de mim por interesse. Vocês são interesseiros. É só você ler em casa João, livro histórico, capítulo 6. Jesus realmente, olha, repreende tremendamente. Perto de mim, quando alguém estiver doente, eu vou lá e curo. Tem pão, tem comida, tem tudo. Por isso que vocês não me largam. Mas não é porque vocês amam a Deus. Não é porque vocês estão interessados nas coisas do alto. E sim no que é material. Tem pessoas que nesse sistema, se perder o que tem, se revolta com Deus. Não aparece mais na igreja. Porque está lá por interesse naquilo que Deus dá. E não no abençoador.
Nós estamos aqui porque amamos o abençoador. E entendemos, fazendo ele ou não, vamos continuar te amando, Senhor. E essa é a maturidade que ele nos dá. Essa foi a maturidade que Jó teve. O Senhor me dando ou não, eu continuo te amando. Louvado seja Deus. Ele perdeu tanta coisa e ainda louvou a Deus, né? Louvado seja Deus. Ele me deu e ele tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é maturidade, isso é entendimento. E ainda repreendeu a esposa. Por que você não larga esse Deus? Abandona esse Deus. Você está até doente. Tem pessoas que questionam a nossa fé. Como é que pode? Você está na igreja e sente dor de cabeça? Aí, quem é que não sente dor de cabeça? Mas como é que pode? Você está na igreja e passa por problemas. Mas Jesus falou que a gente ia passar assim como Ele. Que a gente ia ter tribulações. Mas que a gente deveria ter bom ânimo, que a gente ia suplantar tudo isso, porque tudo isso é temporal, passageiro. Os apóstolos passaram por dificuldade. Jesus foi perseguido, foi humilhado. Como é que pode? Você é uma evangélica e passando por isso. Ai, e Jesus, que recebeu cusparada? Filho de Deus. Foi muito mais humilhado, muito mais perseguido do que qualquer um de nós aqui. Essa perseguição que você sofre no seu trabalho, nem se compara ao que Jesus enfrentou. Isso aí é café pequeno? Isso aí vai passar em nome de Jesus. Bom ânimo! E passa mesmo. Porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra mim e contra você. Isso é poderoso demais. Graças a Deus pela palavra de hoje, em nome de Jesus. Vamos ao Salmo 91, a partir do verso 9. Já estamos perto do fim dessa primeira parte. A grande hoste celestial. E começa assim, ó. Salmo 91, a partir do verso 9. Muita atenção. Pois disseste, o Senhor o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Vai vendo, hein? Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Agora por quê, hein? Porque Davi estava vivendo o quê? O verso 9. Ele se refugiou em quem? Em Deus. Verso 11, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Diga, eu recebo essa palavra. Tem um detalhe muito importante aqui. Aqui diz que Deus dará ordem. Então, não é você que manda nos anjos. Não é você que manipula os anjos. Não é você que grita. Porque tem ministérios que gritam. Exigem. Anjos, eu ordeno que vocês venham agir assim, assim, e agora, na vida do fulano, e toda a igreja, e agora, vocês têm que fazer. Anjos, você tem que estar na casa da irmã, e eu profetizo, e anjos, vocês têm que fazer. Não é o pregador, não é o pastor, não é o bispo, não é o padre que manipula, que manda. Quem dá ordem é Deus. É Deus que dá ordem. Então, esses ministérios que o pregador fala, eu ordeno que o anjo de Deus vá agora. Você mesmo, anjo, vá na casa da irmã lá que está doente e a cure. Meu filho, isso não existe no reino de Deus. Quem dá ordem ao exército imenso de anjos, a grande hoste celestial, é Deus. O dono, o chefe do mundo que me fez em espírito e a você, é o que manda. Nós aqui falamos com Deus respeitosamente e recebo que seja da tua vontade, Senhor. Porque se não for, não brigue com Ele, você vai perder. Tem muita gente querendo brigar com Deus, está perdendo. Nessa quebra de braço, quem perde é você. Êxodo 23, 23. Vamos lá. Mais uma evidência.
Êxodo. Deus aqui fala a Moisés e hoje a todos nós. Você tem que entender que o pacto mudou. Não é mais o período da lei de Moisés, e sim o período da graça. Mas o serviço angelical, ele segue, ele continua. O serviço de anjos continua, não mudou nada. Tanto é que lá em Hebreus 1,14 fala que nós temos anjos ao nosso serviço. Então mudou o pacto, mas o serviço de anjos continua. E assim diz o livro de Êxodo, capítulo 23, verso 23. Porque o meu anjo irá diante de ti, Deus falando para Moisés, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei, te livrarei, diga eu recebo. Quando algo está difícil, isso é muito importante ser dito, quando algo está difícil na nossa vida, na minha vida, na sua vida, Deus coloca anjos para abrir os teus caminhos, para que você possa seguir. Amém? Algo estava difícil no caminho de Moisés. Perseguição, afronta. E Deus colocou anjos para que ele pudesse seguir, sem aquela barreira, sem aquela perseguição, sem aquela situação difícil. É aquilo que falou Isaías, no capítulo 54, verso 17. Nenhuma arma forjada prosperará contra ti, nenhum inimigo, nenhuma fofoca, nenhuma perseguição. Guarde isso no seu coração. Uma pessoa que começa a falar de você, começa a perseguir você, tem prazo de validade. Isso não vai ser uma vida toda. Isso tem prazo de validade, sabe por quê? Você está em contato com Deus. E esse Deus vai colocar anjos para afastar essa situação de você. Esse destruir é afastar. Vai sair do seu caminho, diga eu recebo. E para terminar essa primeira parte, Salmo 35, verso 4. Salmo 35, verso 4. E assim diz o Salmo 35, verso 4. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Falando daqueles que perseguem, daqueles que afrontam. Essa palavra é para você, abençoado. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento. Impelidos, o anjo do Senhor. Traduzindo, que sejam como a palha soprada pelo vento, quando o anjo do Senhor os atacar. Ou seja, quando os anjos do Senhor os afastar. Então nós temos aqui uma promessa de Deus, que quando há perseguição na nossa vida, não entre em desespero, porque existem anjos para afastar da sua vida as afrontas. Amém? Receba. Se Deus está prometendo, se está escrito, Deus cumpre. Volta às considerações iniciais. Tenha paciência com a soberania de Deus. Na parte 2, a gente continua falando e aprendendo ainda mais acerca do assunto de hoje. A grande hoste celestial. E a gente vai ler outras evidências aqui em Salmos, acerca dos anjos. Amém, abençoados? Eu recebo você nessa fé. Eu recebo você nesse sentir. Eu recebo você nesse crer. Você conversando com Deus e dizendo, Deus, eu recebo os teus anjos me servindo. Eu recebo os teus anjos me livrando dessa afronta, dessa perseguição, porque é promessa do Senhor. Amém? Estejamos de pé, em nome de Jesus, e vamos a uma oração, antes de irmos para casa. Nós te damos muitas graças, meu Deus. Muito obrigado pela palavra que o Senhor trouxe hoje aqui, para todos nós,
E para quem está me ouvindo nesse momento, muito obrigado, Senhor, pelo ensinamento, pela palavra que claramente nos ensinou, nos esclareceu acerca de muitos assuntos, nos dando a verdade, nos dando a certeza que não estamos só, que ninguém está andando só nessa vida, mas existem anjos, e que quando temos uma comunhão com esse Deus, estamos agarrados à sua sabedoria, à sua verdade. Esse Deus dá ordem aos seus anjos para que ministrem ao seu favor. E eu recebo a ministração dos anjos de Deus na sua vida, nos seus caminhos, ministrando no seu trabalho, no seu relacionamento, no seu casamento, no seu namoro, nas suas finanças, na sua saúde, na vida dos seus familiares, a ministração dos anjos do Senhor. Eu creio, Senhor. É como o anjo falou para Daniel: Daniel, tu és muito amado. E Deus deu a ordem e eu vim. Você é a menina dos olhos de Deus. Você também é um filho amado, um abençoado, um herdeiro de Deus. Receba. Você vai ter resposta. Você vai ter solução. Fale com Deus. E esse Deus vai cumprir a sua palavra em sua vida, em um nome do Senhor Jesus. Eu tenho anjos que me servem. Eu tenho anjos que me protegem. Eu tenho anjos que me livram. Eu tenho anjos para ministrar nessa situação. Eu tenho anjos para ministrar em favor do meu filho. Eu tenho anjos para ministrar no meu trabalho. Eu tenho anjos para me livrar dessa afronta. Envergonhados e confundidos serão essas pessoas que desejam o meu sofrimento, a minha ruína, o meu insucesso. São essas pessoas. É palavra de Deus. Que quando estamos plantados junto às águas, a corrente de águas, Deus dá ordem aos seus anjos para que ministrem todos os teus caminhos. Não é em algumas coisas, é em todos os teus caminhos. Aonde há necessidade, aonde há dor, tristeza, sofrimento, uma preocupação, um peso no coração, você vai falar com Deus agora e vai dizer: Senhor, por teu imenso amor, coloca os teus anjos para ministrar nesse sentido da minha vida. Eu te peço, faça a sua oração, em nome de Jesus. Já te agradecemos de antemão, Senhor. Já recebemos que vamos ter essa boa notícia, que vamos tomar posse desse milagre, que vai chegar essa resposta que eu tanto desejo na minha vida. Eu recebo. Uma vez mais, obrigado, meu Deus, pelos olhos iluminados, pelo entendimento e pela palavra de hoje. Muito obrigado.
Que nunca nos falte, Senhor, o pão de cada dia, que é a palavra da tua graça em nossas vidas. Receba os anjos de Deus te levando em segurança para casa, protegendo, livrando você e trazendo existência para o teu viver, para o teu dia a dia, aquilo que você necessita, em um nome de Deus, em um nome do Senhor Jesus. Louve a Ele com suas palmas, bem forte. Que assim seja. Se despeça desse irmão dizendo para ele: eu recebo os anjos de Deus ministrando ao seu favor. Fale isso. Determine essa palavra. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.